Olá, queridos alunos, dando continuidade ao nosso plano de ensino, nós vamos agora falar sobre a formação da Terra. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, nós temos aqui uma reflexão de que tudo que existe na Terra está em constante transformação, em constante movimento e mudanças. Aqui nós temos um quadro da era geológica, ou tempo da Terra, em que nós vamos ter aqui uma breve representação do que seria o tempo que a Terra existe. O período do Cenozoico é o período que nós vivemos atualmente, aonde começam a ocorrer, por exemplo, a formação de montanhas, o domínio do mamífero, o surgimento do homem e a ocorrência da Era do Gelo. Esse período Cenozoico, ele vem logo depois do período Jurássico ou período do Cretáceo, que são períodos onde aconteceram a existência dos dinossauros, chamado também de Mesozoico. Essa imagem, ela vem trazer uma breve representação do que seria o período que o homem ou que os humanos convivem, estão presentes no planeta Terra, representado por essa faixa rosa aqui na imagem. Processo de orogênese. O processo de orogênese ele está vinculado a movimentos que ocorrem e transformações que ocorrem no interior da Terra, promovendo, por exemplo, a formação de cadeias de montanhas, processos tectônicos, dobramentos, abalo sísmico, vulcanismo e o intemperismo. Essas atividades acontecem basicamente no interior do núcleo da Terra. Tipos de rocha. As rochas podem ser magmáticas, extrusivas ou intrusivas. As rochas magmáticas, chamadas também de rochas ígneas, elas são originadas a partir do magma, por isso recebem o nome de rochas magmáticas. As rochas magmáticas extrusivas ocorrem a partir da solidificação do magma na superfície terrestre, e as rochas magmáticas intrusivas ocorrem pela solidificação do magma no interior do núcleo da Terra. Portanto, rochas magmáticas se formam a partir do magma, as extrusivas ocorrem na superfície e a formação das intrusivas ocorre no interior da Terra. Exemplo de rochas magmáticas: basalto, gabbro, riolito ou granito. As rochas magmáticas, elas também podem ser chamadas de vulcânicas quando são extrusivas ou plutônicas quando são intrusivas. Rochas metamórficas e sedimentares. As rochas metamórficas são formadas a partir de outras rochas. As rochas metamórficas são formadas pela ação do intemperismo. O intemperismo ele pode ser físico, químico ou biológico. As rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de sedimentos, ou seja, a partir da formação de outras rochas, da transformação de outras rochas. Intemperismo. O processo de transformação das rochas ele pode acontecer por desagregação física, quando ocorre a ação da temperatura, decomposição química pela ação da água e decomposição biológica pela ação dos seres vivos. Portanto, intemperismo físico ocorre pela ação da temperatura, intemperismo químico ocorre pela ação da água e o intemperismo biológico ocorre pela ação dos seres vivos. Aqui nós temos uma figura que vai demonstrar as camadas da Terra. Vindo da região mais superficial, onde nós temos a crosta ou a litosfera, nós temos aqui a ocorrência da vida humana presente na biosfera. Essa região ela é chamada de também litosfera, onde ocorre a formação dos continentes. A região intermediária entre a crosta da Terra e o núcleo externo é chamado de manto. É uma camada semilíquida em estado pastoso, mas também em estado ainda misturado com estado líquido.
A região intermediária entre o núcleo interno e a região do manto é chamada de núcleo externo, onde a gente tem uma composição muito próxima do núcleo interno. O núcleo interno da Terra, ele é uma região com temperaturas elevadíssimas. Não existem estudos que possam chegar até essa região do núcleo da Terra. O que a gente sabe, por estudos do material que vem dessa região até a superfície da Terra, é que ela é formada principalmente por níquel e ferro, em estado líquido, devido às altas temperaturas do local. A teoria da deriva continental, ela nos permite afirmar que a Terra já foi formada por um único continente. Essa teoria, ela foi proposta pelo estudioso Alfred Wegener. Ele era um alemão e que defendia a teoria da tectônica das placas. Defende a proposta de que a Terra já foi formada por um único continente chamado de Pangeia, formado por dois continentes chamados de Laurásia e Gondwana, até chegar à configuração do mundo moderno em que a gente tem os 5 continentes atuais. Teoria da tectônica das placas. Ainda sustentando a movimentação das placas tectônicas, nós podemos afirmar que ocorre na região do manto do núcleo da Terra uma corrente de convecção, onde o magma mais aquecido vem até a superfície e o material resfriado desce até o interior do núcleo, promovendo o movimento cíclico do manto do magma que ocasiona a movimentação das placas tectônicas. A movimentação das placas tectônicas, elas podem ser de 3 formas: divergente, convergente ou transformante. Os movimentos divergentes, eles promovem um afastamento das placas tectônicas. São chamados também de limites construtivos, porque eles vão dar a formação de uma nova litosfera. As placas com movimento convergente, elas acontecem a partir de limites destrutivos, ou seja, promove a destruição da litosfera. O movimento convergente, ele acontece pelo encontro ou pelo choque de placas tectônicas. Os limites ou movimentos transformantes são chamados de limites conservativos. Isso quer dizer que as placas tectônicas elas vão deslizar ao lado uma da outra, sem necessariamente promover a destruição da litosfera. Os limites divergentes, formando, por exemplo, as fossas oceânicas. Para finalizar, temos aqui o exercício do livro, da página 112, questão 1 a questão 6, página 113 até 114, e algumas indicações do comentários para que vocês possam assistir. Até breve!